Taxa Selic subiu novamente, dessa vez o Copom decidiu em meio ponto percentual, saindo de 13,25%, chegando a 13,75% ao ano a taxa Selic. A gente sabe, né, é o 12º aumento consecutivo da taxa, então a gente sabe que isso, a gente cansamos de falar aqui, vários influenciadores, vários educadores financeiros, falando que isso é para controlar a inflação, que insiste em subir. Já desacelerou, mas insiste em subir. Vou mostrar aqui a tela do computador qual que está a expectativa de fechamento do ano para a inflação, assim como a expectativa de fechamento do ano para a Selic e para o câmbio também. E as influências que isso traz dentro do mercado de ações, por exemplo, ações e fundos imobiliários, que hoje conta com um dos PLs mais baixos da história, e isso pode sim ser uma janela de oportunidade que a gente vem falando desde há muito tempo. Então fica nesse vídeo, vem comigo que é mais um vídeo super bacana. Bora! Sejam todos muito bem-vindos novamente, meus amigos aqui do canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e aqui a gente fala sobre economia, mercado, finanças e investimentos. E o vídeo de hoje, mais uma vez, sobre Selic, taxa Selic. Ontem foi decidido mais um aumento de meio ponto percentual, chegando a 13,75% ao ano. A Selic é um indexador, né, o balizador da nossa economia, que é um mecanismo que o governo criou para poder frear a inflação, ou seja, frear a economia como um todo, o consumo, quando a taxa de juros está muito baixa, o crédito está muito baixo, o incentivo para investimento. Quando você tem um incentivo maior de consumo, você tem aumento de preço. Uma lei de oferta e demanda também, alinhado, né, ao aumento de capital ou de dinheiro monetário não lastreado da economia, por exemplo, que não for lastreado a ouro ou algum outro tipo de ativo que seja da reserva do governo. Então, quando o governo aumenta essa distribuição, essa impressão de dinheiro, a gente também tem mais dinheiro em circulação e acelera a economia. A gente precisa aumentar os juros para poder conter isso. Essas são as ferramentas que o governo usa, por isso a Selic continua aumentando e tem expectativas de fechar o ano em alta. A inflação de julho, né, veio um pouco mais baixa, hoje acumula 11,89%. Isso é importante que a inflação venha a diminuir, né, até para poder aliviar o bolso de quem mais sofre, que é as pessoas mais pobres, né? Assim, dizendo a grande realidade, para quem tem muito dinheiro, para quem é rico de verdade, aproveita das taxas de juros, né, altas taxas para ganhar mais dinheiro. E quem tem menos condição ou quem é mais pobre vai passar mais aperto para poder manter o orçamento doméstico. E essa é a grande questão aí, quando a gente está tratando de economia doméstica, aumento de taxa de juros, aumentos inflacionários e tarefas de governo para poder controlar isso. Mas vamos falar sobre investimento, tanto renda fixa e as janelas de oportunidade para ações, por exemplo, ou fundos imobiliários. Desde que a gente começa, há meses atrás, até o aumento da taxa de juros da Selic, a gente tem aquela migração, um efeito manada da retirada de dinheiro de capital de risco, né, de bolsa, por exemplo, fundos imobiliários, até criptomoedas também passou por esse processo de retirada de capital, fundo de investimento também, tendo solicitação de cotas de resgate, e esse dinheiro saindo desse capital de risco, migrando para o capital de segurança. Isso é um efeito normal, é um efeito manada. Isso é comum de acontecer porque pessoas, investidores, costumam procurar mais segurança do que risco, né? E se você é de perfil de investidor mais agressivo, intermediário para cima, você já tem a ideia de que quanto mais retirada de capital você tem de ativos de risco ou de renda variável, ações e fundos imobiliários, o preço desses ativos, pela lei de oferta e demanda, também tende a diminuir. E a gente tem hoje também no mercado uma grande distribuição de dividendo por parte de algumas empresas, principalmente empresas de commodity, energia elétrica e algumas outras que distribuíram dividendos, altos dividendos, e vem distribuindo, mesmo com o preço das suas ações um pouco mais baixo, ou PL, né, porque leva em consideração o lucro e o preço, ou seja, o lucro real e o preço da ação. O lucro por ação, o preço da ação. Se tratando agora de ativos de renda fixa que são indexados pelo CDI, ou seja, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Vou deixar um vídeo aqui que fala sobre isso, um card para você acompanhar. Já tem vídeo no canal que fala sobre CDI.
E o CDI é Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro. Porque, por determinação do Banco Central, os bancos eles têm que terminar o caixa do dia positivo. E entre saques e depósitos, nem todos os bancos terminam o dia assim. Então, eles emprestam dinheiro um para o outro para fechar o saldo positivo no dia. E esse empréstimo é feito a uma taxa que é sempre muito próximo da Selic para fazer sentido também, para que o banco possa usar dos seus atributos ali de emprestar capital também, né? E trabalhar isso em cima da taxa Selic e do CDI, para fazer sentido, para que nenhum dos lados saia perdendo ou ganhando muito essa jogada. O CDI sempre muito próximo da Selic. Então, a Selic hoje chegando a 13,75, a gente tem o CDI aí ao valor de 13,65. Esse é o grande indexador de ativos, por exemplo, de emissão privada. Também tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Isso aí, os emissão privada vão ser os CDBs, LCIs, LCAs. Detalhe para LCIs e LCAs que são isentas de imposto de renda. Então são incentivados pelo governo com a isenção do imposto. Então a gente tem os CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures também. Então, debêntures já é um tipo de ativo que é emitido por empresas de capital aberto, ou seja, que tem o interesse em captação de dinheiro, emite aí um título de dívida também. Vou apresentar minha tela para vocês agora, seguindo essa ideia de expectativas de mercado, que é também um boletim Focus, um relatório que é emitido. Então vou apresentar a tela aqui para vocês. Esse é o relatório do mercado, né, do boletim Focus que é emitido. Então a gente já tem aqui uma expectativa de queda para fechar o ano da inflação em 7,15 hoje, né? Então a gente tem uma setinha para baixo aqui mostrando isso. A gente também tem a expectativa da Selic fechar o ano hoje igual em 13,75. E a gente tem expectativas para frente também, para 2023, 2024 até 2025. O mais interessante é que o câmbio se mantém igual, a taxa Selic se mantém igual ao último aumento, né, de meio ponto percentual, chegando a 13,75. Esse é um boletim que nós, investidores, pessoas que atuam de mercado e investidores que têm interesse em entrar para esse montante de renda fixa contra renda variável, deve acompanhar, né? Então, a gente tem aqui agora o fechamento de junho da inflação, foi 0,67, chegando a 11,89%, um pouco de desaceleração, e alguns indicadores já indicam um pouco mais de desaceleração para a inflação. Se tratando agora de títulos públicos, a gente tem a oportunidade de investir agora com um pouco mais de rentabilidade, tratando da Selic, né? Esses títulos que investem, por exemplo, o Tesouro Selic, que é 100% da Selic, claro que tem os descontos de imposto de renda, né? Então, aqui no site do governo você tem acesso a todos os títulos disponíveis que você pode comprar, pode simular inclusive. Então tem o Tesouro Pré-fixado, muito cuidado com os títulos pré-fixados para não sofrer com a marcação a mercado. Tem o Tesouro IPCA, que esse aqui é um título muito interessante, que é o IPCA mais 5,74% ou IPCA mais 6,14%. O interessante disso aqui é que você tem sempre um rendimento real. Esse tipo esse tipo aqui de material eu sempre mostrei aqui, já trouxe várias vezes, eu queria mostrar mais uma vez. Mas a grande questão é que agora a gente já vê muita gente falando em questão de ações e fundos imobiliários, ou seja, você tem um PL muito baixo, uma razão preço-lucro muito baixo, ou seja, você tem um preço de ativos, de ações que compõem o nosso índice Bovespa com preço baixo, ainda distribuindo lucro e dividendos. Claro que cada setor é diferente, então tem setor, o de commodity, por exemplo, que teve altos lucros, altos rendimentos, alta distribuição de dividendo. É claro que o PL desse tipo de setor está diferente de setores como de construção. Quando você tem aumento na taxa de juros, você dificulta para algumas pessoas de adquirir crédito para comprar um imóvel, por exemplo, para reformar, para pegar crédito direto no banco. Então, o setor de construção sofre mais. Já empresas do setor de elétrica, que são mais resilientes, tanto as empresas de transmissão, de geração, distribuição de energia, então elas têm, né, formas de transferir esse aumento da taxa para o consumidor e acaba performando bem também. Aí tem que fazer um comparativo de PL dentro do próprio setor
empresas que trabalham com o mesmo tipo de serviço, seja distribuição, transmissão ou geração de energia, e entender como que está o PL nesse sentido. Então, vai muito além, né, de só um PL baixo. Você precisa escolher bem os setores, entender como que está o seu momento de investidor, perfil de investidor. E se você quer saber mais sobre esse tipo, como você monta a sua carteira de diversificação, entender como que você coloca setores, deixa o dinheiro reservado para rebalancear, tá no link aqui abaixo. Esse conteúdo é exclusivo, são mais de 500 páginas prontinhas. Tem o e-book Lucro e Dividendos aí, que fala tudo, são mais de 100 páginas, tá para baixar gratuito, só chegar, baixar, folhear e ler, entender como que funciona esse tipo de situação, e agora já começar a aproveitar o ritmo das ações, que normalmente agora, com PL muito baixo, historicamente, pode ser um dos PLs mais baixos do Ibov. Desde a crise de 2008 a gente não tem PL tão baixo. Entender qual setor você pode entrar e guardar essas ações ao longo do seu caminho. Então, esse vídeo foi um vídeo muito rápido, porque a gente já tem muita informação sobre aumento de taxa Selic, mas a gente alerta agora para a janela de oportunidade, para inversão do mercado, e logo eu trago um vídeo mais sobre marcação a mercado e título pré-fixado, tá bom? Se você gostou do conteúdo, né, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e transmitir esse conteúdo para mais pessoas, distribuir ele, que é muito importante para a gente. Um grande abraço, excelentes investimentos.